Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá! Georgina decide se arriscar e ficar com José Armando. Ele diz que ela é a única que pode fazer algo por ele. Ela diz que fará o que for possível para ajudá-lo. José Armando afirma que achou que tinha superado suas crises, mas não. Georgina dá seu apoio a ele e fala que espera que algum dia o sinta tremendo de amor e não de angústia. Dominga fala com Esmeralda e afirma que falou com Florzinha sobre Dionísio, do porquê dele não poder se aproximar do bebê. Dominga diz que Florzinha as ajudará e evitará do Dionísio vir pra lá. Esmeralda diz que está com pena do Dionísio. Dominga diz o mesmo, mas não tem o que fazer. Esmeralda fala que sua experiência foi maravilhosa no cinema e parece que as pessoas realmente estão lá, já que é uma tela enorme. Ela diz que é uma coisa impressionante. Esmeralda conta que também saiu para jantar com o doutor. Dominga fica feliz por ela. Dominga diz a Esmeralda que o doutor tem muito interesse nela. Esmeralda diz que ele é muito bom, mas só pode gostar dele como amigo. Dominga pergunta se ela não pensa em se apaixonar de novo algum dia. Esmeralda fala que não, nunca mais. Crisanta pergunta a Branca se ela acha que o José Armando seria capaz de não pôr mais os pés naquela casa para não ver o bebê. Branca diz que não sabe, mas fala que doeu muito quando o viu indo embora. Branca diz que José Armando ainda ama Esmeralda, pois percebeu através das palavras dele. Bernardo está de saída para o conselho médico. Ele pede que José Armando cuide do escritório. Ele avisa a filha para que eles não o esperem para comer, pois demorará um pouco. Bernardo diz a José Armando que está preparando ele para que um dia ele ocupe seu lugar. José Armando diz que será um orgulho para ele dizer no futuro que foi discípulo dele e que deve seus conhecimentos a ele. Bernardo diz que quando não se tem talento, não há professor que ensine. Ele se despede deles. Georgina fica sozinha com José Armando e decide beijá-lo. José Armando pergunta se o pai dela aprovará o namoro deles. Georgina crê que sim. Seu Cláudio comenta com Dionísio que ele está melhorando e fez bem em tomar sol. Cláudio pede que ele vá na sua casa para conversarem. Florzinha diz que o pai pode ir lá um pouquinho. A Aurora comenta com Florzinha que o pai dela não parece tão doente. Florzinha diz que está pedindo a Deus que ele se cure logo. A Aurora pergunta se o Adrian não mencionou mais a Graziella. Florzinha diz que não e acredita que ele já se esqueceu dela. Graziella chega à casa de Branca. Branca a cumprimenta com alegria por ela estar de volta. Graziella diz que sentiu saudade de vê-los. Branca elogia a sobrinha. Graziella diz que comprou muitas coisas e trouxe alguns presentes. Branca fica feliz. José Armando se despede de Georgina e diz que precisa ir para o hospital. Ele fala que quando está com ela, esquece de suas preocupações e angústias. Ela diz que está feliz, porque está conseguindo o amor dele, só para ela. José Armando pergunta se podem formalizar o relacionamento deles. Georgina fica surpresa. Ele pede que ela espere um pouco para marcarem a data do casamento. Álvaro chega em casa e cumprimenta a Esmeralda. Ele diz que veio buscar uns instrumentos novos que comprou. Álvaro vê as lentes dela e diz que ela se adaptou muito bem. Álvaro diz que também teve sorte com ela. Esmeralda diz que a operação foi um total sucesso e precisa cumprimentá-lo como médico. Álvaro acaba beijando Esmeralda. Ela se incomoda e pergunta por que ele fez isso. Ele diz que desejava muito que isso acontecesse. Ela diz que ele não devia ter feito isso. Álvaro pede desculpas e revela que a ama e não conseguiu dominar seus sentimentos. Ele fala que se apaixonou por ela e foi criando um afeto e admiração por ela. Ele diz que sente um amor muito grande por ela e a abraça. Ele diz que é um desses sentimentos que nascem da alma e arrastam sentidos. Ele a beija novamente e ela fica sem saber como fazê-lo entender. Álvaro pede para fazerem um teste. Ele diz que esperará o que for possível para conquistar o amor dela. Esmeralda sai correndo. Álvaro se atormenta. Graziella diz à tia que o Emiliano é bom e compreensível e lamenta ter estragado a viagem. Graziella fala que se sentiu deprimida e não resistiu à lua de mel. Branca diz que ela podia tê-la escutado. Graziella diz que tem tudo: joias,
uma casa cheia de luxo e muito dinheiro, além de um marido fino e importante. Ela fala que só não tem o amor. Esmeralda volta para casa e comunica a Dominga que Álvaro lhe beijou. Dominga quase infarta. Esmeralda diz que não vai mais voltar para lá. Hortência chega em casa. Álvaro revela que beijou Esmeralda e não conseguiu evitar. Hortência o repreende por ele ter feito isso e diz que ele é um cavalheiro e não devia ter feito isso. Álvaro diz que não conseguiu resistir. Hortência diz que Esmeralda pensou mal deles. Álvaro diz que foi um beijo puro de amor e revelou que a amava. Ele diz que amanhã falará com Esmeralda e pedirá desculpas. Ele diz que se ela não vier, irá procurá-la. Rodolfo chega em casa. Esmeralda nina seu bebê e diz que nenhum outro homem ocupará seu coração e só viverá para ele, seu menino querido. Graziella cumprimenta Rodolfo. Adrian vê que ela está de volta. Graziella diz ao tio que ficou doente por viajar tanto. Ela fala que se sentia atordoada e nervosa e quase num estado de angústia. Ele diz que eles deviam ter ficado num só lugar, aproveitando a lua de mel. Graziella pergunta como Adrian está. Ele diz que muito bem. Graziella diz que soube que o pai dele está doente e lamenta. Branca avisa que Emiliano está telefonando. Sebastião pergunta a José Armando como vai com o doutor Pérez Montalvo. José Armando diz que muito bem e que hoje ele o deixou cuidando do escritório e tem muitos compromissos. José Armando fala que ontem foi para casa e o bebê estava lá. Ele diz que sentiu vontade de procurar a Esmeralda e quase fez isso, mas Georgina o impediu. Rodolfo diz a Graziella que o Adrian pode levá-la para casa se ela quiser. Graziella sorri. Graziella fala que não queria dar trabalho. Rodolfo diz que ela tem à disposição o carro e o motorista. Graziella se despede dos tios e decide ir embora com Adrian. Rodolfo pergunta por José Armando. Branca diz que ele deve estar ocupado. Rodolfo diz que quer saber como vai a vida dele. Branca diz que deve ir bem, pois o doutor Pérez Montalvo se dá muito bem com ele. Branca pede que Rodolfo não aconselhe o José Armando a namorar essa moça, pois isso lhe irrita e lhe machuca. Rodolfo diz que não entende a reação dela. Branca diz que Esmeralda é filha dele e ele devia interceder para que José Armando voltasse com ela e não procurar outra mulher. Graziella pergunta a Adrian se o pai dele vai voltar para Casa Grande. Adrian diz que por enquanto não. Ela pergunta se ele sente saudades de lá. Ele diz que sim, mas seu pai ficará ali na capital até se curar. Adrian fala que ficará ali, pois não quer deixar a Esmeralda e a Dominga sozinhas. Graziella pergunta pelo bebê. Ele diz que o bebê já está muito grande. Adrian a chama de senhora. Graziella se incomoda por ele chamá-la assim. Adrian diz que ela agora é a senhora Valverde. Somente isso para ele. Esmeralda diz a Florzinha que não pode voltar a amar nenhum homem. Ela fala que viverá sozinha com seu filho e por ele lutará, pois ele é o que ela mais ama, que lhe dá motivos para viver. Flor diz que ela é muito jovem e não pode desprezar tudo de bom que a vida oferece, pois ela não teve culpa de nada. Esmeralda diz que restou a amargura e a incapacidade de sentir e amar. Flor diz que o tempo cura tudo, todas as feridas. Esmeralda acha que a felicidade não foi feita para ela. Florzinha pede que ela tente gostar do Dr. Lascaino. Esmeralda diz que mesmo que quisesse se apaixonar de novo, não poderia. Flor diz que ela continua apaixonada pelo José Armando. Rodolfo visita José Armando e diz que estava preocupado por ele não ter ido à sua casa. José Armando diz que estava ocupado. José Armando fala sobre Dionísio. Rodolfo diz que o Dionísio não irá perder o cargo de capataz da fazenda e colocará um substituto até ele melhorar. Rodolfo fala para José Armando que discutiu com Branca, pois ela ainda tem esperanças dele voltar com a Esmeralda. Ele comenta que Branca está louca pelo neto e tem o levado para casa. José Armando revela que seguiu o conselho dele e está namorando a Georgina. Hortência diz a Álvaro que Esmeralda não veio e deve estar ressentida com ele. Álvaro decide sair para trabalhar e pede que a mãe o avise se Esmeralda vir ali. Hortência diz que tem certeza que ela não virá. Esmeralda recolhe algumas roupas do varal. Esmeralda diz a Dominga que achou que a roupa não ia secar. Dominga pergunta se ela não vai voltar para casa do Dr. Lascaino. Esmeralda diz que não.
Dominga tenta convencê-la, mas ela diz que precisa estar tranquila para pensar. Dominga diz que não irá atormentá-la mais. Dominga decide sair para ir ao mercado comprar umas coisas que faltam. Florzinha diz a Aurora que quer limpar o quarto enquanto seu pai não está ali. Florzinha diz que seu pai está ficando neurótico por não ter o que fazer. Adrian chega em casa. Florzinha diz que o pai está passando um tempo com seu Cláudio. A Aurora percebe Adrian triste. Ele diz que Graziella voltou ontem e teve que levá-la para casa. Adrian comenta que conversaram como duas pessoas estranhas. Ele fala que ainda ama Graziella, mas precisa esquecer esse amor. Emiliano chega em casa. Graziella e Fátima estão lá. Fátima fala com Rita sobre o relacionamento matrimonial de Graziella e Emiliano. Emiliano entra ali. Fátima o cumprimenta. Emiliano avisa Graziella que terá um compromisso essa noite. Fátima diz que Graziella pode estrear um dos vestidos que comprou em Roma. Emiliano pergunta se Graziella não tem vontade de sair. Ela diz que não, pois ficará com pessoas desconhecidas. Emiliano diz que ela precisa se integrar ao seu círculo de amizades. Ele a beija e pede que ela fique linda. Graziella diz que precisam se apressar. Ela fala que precisa se arrumar. Rodolfo comunica a Branca sobre o namoro de José Armando com Georgina. Branca fica passada. Ela diz que sabia que isso iria acontecer. Rodolfo diz que José Armando fez uma boa escolha. Branca diz que ele sempre pensa no José Armando, mas não na Esmeralda e nem no seu neto. Rodolfo diz que há muito tempo sabe que é impossível que eles se acertem. Branca diz que se a felicidade do José Armando estivesse na Georgina, não hesitaria em aceitar esse romance. Branca conta que quando José Armando conheceu Esmeralda, ela era uma jovem simples e humilde, e ele se apaixonou pelos valores espirituais dela. Rodolfo diz que o José Armando quis namorar a Georgina por vontade própria. Branca diz que deseja o melhor para o José Armando e também torce para Esmeralda reconstruir a vida ao lado de um homem que a ame e a faça feliz. Georgina conhece o apartamento de José Armando e elogia, apesar de ser simples. Georgina diz que o apartamento tem toda a personalidade dele, além de ser másculo. Georgina pergunta como ele se sente sendo comprometido com ela. Ele diz que muito bem. Ele fala que seu compromisso com Graziella foi um amor infantil, sem importância. Georgina pergunta se teve mais alguém na vida dele. José Armando diz que sim, e ressalta que contará para ela outro dia. Esmeralda faz carinho no seu pequeno José Rodolfo e o mima muito. Álvaro aparece ali. Álvaro cumprimenta Esmeralda e ela permite que ele entre. Álvaro diz que sua mãe ficou a esperando e está preocupada com ela. Esmeralda diz que ele tem sido bom demais com ela, mas não pode corresponder aos sentimentos dele. Ele pergunta se ela ainda ama o José Armando. Esmeralda diz que isso pertence ao passado, pois o José Armando lhe abandonou e não aceita seu filho por achar que é de outro homem. Esmeralda diz que nunca errou e o José Armando sabe disso. Álvaro diz que se isso a magoa, não precisa que ela diga. Esmeralda diz que é melhor que ele saiba de tudo. Georgina pergunta a José Armando qual mulher despertou nele um sentimento tão grande. Ele diz que isso é o passado e o que importa agora é o presente, e seu presente é ela. Esmeralda conta sua história para Álvaro e fala sobre como José Armando a deixou. Álvaro fica comovido com a situação da amada. Ele lamenta, pois ela sofreu demais. Ele pergunta se ela não soube mais de Lúcio Malaver. Esmeralda diz que ele veio lhe procurar um dia e queria que ela e o seu filho fossem com ele. Mas a Dominga e as vizinhas o intimidaram e o expulsaram dali. Esmeralda diz que o amor de Lúcio por ela era como uma obsessão, ou até uma loucura. Álvaro pergunta se ela nunca suspeitou da paixão que Lúcio sentia por ela. Esmeralda diz que não, e tinha um carinho por ele, e só o via como um professor ou pai. Ela fala que era grata a ele. Álvaro diz que esse homem é um canalha. Lúcio Malaver abre uma garrafa de bebida. Joana o repreende. Ele pede que ela o deixe em paz, pois sabe o que está fazendo. Joana diz que não vai incomodá-lo mais, só que assim ele nunca será operado, e a Esmeralda irá desprezá-lo quando o ver. Álvaro tenta convencer Esmeralda a voltar para sua casa. Dominga chega ali e encontra Álvaro. Álvaro a cumprimenta. Ele diz que veio porque a Esmeralda os deixou preocupados e esqueceu dele e de sua mãe. Dominga diz que talvez ela tenha os próprios motivos.
Álvaro pede desculpas e promete que não acontecerá nada que a chateie. Esmeralda prefere não voltar para casa dele. Álvaro pede que Dominga convença ela. Dominga lamenta, mas prefere não se meter nisso. Álvaro insiste. Esmeralda diz que ele não dá importância ao que aconteceu. Ele diz que dá, mas o castigo dela está sendo severo pelo beijo que ele deu. Ele pede que ela vá à sua casa amanhã e estará esperando. Hortência pergunta ao filho se Esmeralda virá. Ele diz que disse tudo o que podia e se desculpou. Hortência lamenta tudo o que Esmeralda sofreu. Hortência pergunta pelo filho de Esmeralda. Álvaro diz que ele tem 4 meses. Hortência fica surpresa ao saber que Esmeralda foi casada com José Armando Penha Real. Aurora sofre por não conseguir ficar com Adrian. Socorro a vê chorando. A Aurora diz que o Adrian continua apaixonado por aquela jovem rica. Socorro aconselha a Aurora a sair com o Luiz, pois ele gosta dela. A Aurora diz que o que mais lhe dói é ver como o Adrian sofre por aquela moça e ela não consegue fazer nada. Branca diz a Adrian que não gosta que Esmeralda fique sozinha, por isso pede a ele que a leve às aulas e que a busque também. Ele concorda. José Armando aparece ali e cumprimenta Adrian e Branca. Ele diz que falou com o pai sobre o problema da casa grande e esclarece que Dionísio não será mandado embora da fazenda. Branca comenta com José Armando que Graziela já voltou e não se sentiu bem, por isso acabou voltando. Branca fala que nesse casamento não há amor por parte da Graziela. Branca critica o filho por ele se afastar tanto de todos eles. Ela diz que já sabe do namoro dele com Georgina. Ele pergunta se ela não está feliz por ele ter recomeçado. Branca diz que sofreria se ele se casasse com aquela moça sem amá-la. Adrian diz a Esmeralda que Branca pediu para ele levá-la às aulas. Florzinha revela que o Álvaro beijou a Esmeralda e que ele está apaixonado por ela. Adrian se irrita ao saber do que aconteceu. Esmeralda não sabe o que fazer. Branca conhece a casa luxuosa de Graziela. Graziela diz que a casa é perfeita, pois sua sogra e sua mãe querem impressionar todos que a visitam. Branca diz que preferiu não pedir ao Adrian para trazê-la ali. Branca pede que Graziela evite qualquer situação que machuque o Adrian. Branca pede que Graziela se esqueça do Adrian e que seja feliz com o próprio marido. Graziela fala que tenta fazer isso, mas é difícil. Branca conta para a sobrinha que José Armando está namorando Georgina e está triste, pois tem certeza que ele não esqueceu a Esmeralda. Esmeralda acaba indo à casa do Álvaro. Hortência fica feliz ao tê-la de volta. Hortência agradece por ela vir. Esmeralda também agradece pelo carinho. Hortência diz que elas têm muito para conversar. Hortência diz que soube que ela tem um filho e pergunta sobre o bebê. Esmeralda fala que é muito lindo. Hortência diz que quer conhecer o pequeno. Hortência pede que ela lhe espere no estúdio para começarem a aula. Hortência liga para Álvaro e o avisa que Esmeralda veio para casa. Branca vai à casa de Socorro. Dominga informa que o Dr. Álvaro se declarou para Esmeralda e eles se beijaram. Branca fica chocada. Dominga diz que Esmeralda disse que não ia voltar àquela casa, mas o Álvaro a procurou e a convenceu de voltar. Branca fica feliz. Branca diz que se alegra com isso, pois às vezes se preocupa demais com uma coisa, mas a vida resolve certos problemas. Georgina chega ao hospital. José Armando analisa os exames de Dionísio e vê que a lesão do pulmão dele está diminuindo. Georgina chega ao consultório de José Armando. Sebastião a cumprimenta e sai em seguida. Georgina diz que pensou em visitá-lo. José Armando diz que fica feliz por ela pensar nele. Álvaro chega ali. Ele cumprimenta Georgina e fica sabendo que ela e José Armando estão namorando. Ele fica surpreso. Álvaro parabeniza os dois. Álvaro se despede deles e vai embora. José Armando pede que ele passe ali de vez em quando para conversarem. Sebastião volta e entrega uns resultados para José Armando. Georgina combina de se ver com José Armando à noite. Eles se beijam. Dionísio e Adrian chegam. Georgina se despede do namorado e sai. José Armando informa Dionísio que tudo está ótimo e se ele seguir o tratamento como vem fazendo, logo se livrará da doença.
José Armando aconselha Adrian a voltar para casa grande com o pai. Adrian diz que se preocupa pela Esmeralda, pois ela não quer depender de ninguém. José Armando diz que ofereceu uma pensão para ela e ela desprezou. Adrian diz que Esmeralda não quer nada que venha dele. José Armando se despede deles. Hortência elogia as atividades de Esmeralda. Álvaro chega e dá um presente para a mãe e outro para Esmeralda. Esmeralda elogia a flor e diz que é uma orquídea e sente ótimas recordações daquilo. Álvaro diz a Hortência que foi ver o José Armando e soube que ele está namorando uma tal de Georgina Pérez, Montalvo. Álvaro diz que Georgina parece inteligente e controla bem as emoções e os impulsos. Hortência diz que ela é fria e calculista. Álvaro diz que foi atrás do José Armando para saber se ele ainda ama a Esmeralda. Hortência pergunta se ele seria capaz de provocar uma reconciliação entre Esmeralda e José Armando. Álvaro diz que o José Armando é seu amigo. Esmeralda sente nostalgia e lembranças com a orquídea que recebeu de Álvaro. Claudinha chega ali. Esmeralda pede que Claudinha guarde a orquídea na geladeira para não murchar. Esmeralda diz que foi presente do doutor. Cláudia diz que percebe que o doutor está muito apaixonado por ela e a Hortência admira muito. Esmeralda diz o mesmo e comenta que graças a Hortência está aprendendo muitas coisas. Branca brinca com seu neto. Ela diz que não é mãe dele e sim a avó. Jacinta chega ali e informa Branca que a Amélia a chamou para ir à cozinha. Branca entrega o bebê para Jacinta e sai. Jacinta acaricia o pequeno. Rodolfo chega ali e vê Jacinta com o bebê. Ele pergunta por Branca. Jacinta diz que ela está na cozinha. Rodolfo percebe que o bebê está agitado. Rodolfo pensa que o bebê está com algo. Rodolfo pega o bebê e o abraça. Crisanta chega ali e vê Rodolfo com o bebê. Jacinta diz que o bebê se comporta muito bem com ele e parece saber que ele é o avô. Rodolfo entrega o bebê para Crisanta segurar. Hortência fica sem entender o Álvaro. Álvaro diz que quer ter certeza de que tudo terminou entre José Armando e Esmeralda, para saber que tem o caminho livre. Álvaro fala que se tiver o caminho livre, lutará pela Esmeralda, mas quer lutar de maneira limpa. Crisanta comenta com Branca que Rodolfo pegou José Armando no colo e quando viu a cena, ficou paralisada. Branca fica feliz por Rodolfo estar cedendo. Crisanta diz que quando Rodolfo percebeu sua presença, ficou sério. Branca diz que acha que conseguirá. Crisanta diz que ela precisa continuar trazendo o menino mais vezes, pois será melhor. Fátima fica sabendo por Graziella que Branca visitou a casa dela. Fátima comenta com a filha que ainda bem que a convenceu, porque se tivesse aceitado a vida dela com o Adrian, ela estaria morando no campo e viraria praticamente uma empregada dona de casa. Adrian leva o pai de volta para a vila. Dionísio vai à casa de Socorro e Dominga. Ele diz que está vindo do médico e está tudo ficando bem. Socorro pede que ele se sente. Ele elogia o cheiro do café e pede um pouco. Dionísio segue tossindo. Socorro avisa que Florzinha foi comprar pão. Florzinha chega ali e pergunta ao pai o que ele faz ali. Dominga pede que ela deixe ele terminar de tomar o café. Dionísio revela a Dominga que quando entrou no consultório, encontrou José Armando beijando uma mulher e combinando de sair essa noite com ela. Georgina conhece as obras do professor. Ela diz que muito em breve se casará com um aluno do seu pai. Rodolfo pergunta a Branca como foi na casa de Graziella. Branca diz que ficou só um pouco e a casa é decorada demais, mas teme que Graziella não seja feliz no casamento. Rita visita Graziella e Emiliano. Emiliano diz que essa noite terão uma reunião, um encontro de amigos. Graziella se aborrece. Fátima diz que Graziella ainda não conhece os amigos de Emiliano e por isso fica assim. Graziella diz que está fazendo o que pode. Emiliano diz que precisam ir ao médico para saberem o motivo das dores de cabeça frequentes dela. Fátima diz que Graziella nunca foi doentinha. Rita suspeita que o casamento fez mal a Graziella. Fátima comenta com Rita que Emiliano precisa ser mais calmo, pois Graziella é mimada demais. Rita diz que elas duas ajudarão os mocinhos para que o casamento melhore. Esmeralda arruma suas coisas para ir embora. Álvaro pede que Esmeralda traga o menino de vez em quando, pois sua mãe adora crianças. Álvaro agradece a Esmeralda por ter voltado. Ela se despede e sai.
Já em casa, Esmeralda mostra para a mãe a flor que Álvaro lhe deu, a orquídea. Dominga diz que o Álvaro deve ter ficado contente por ela ter voltado. Dominga pede que Esmeralda curta a vida. Branca diz que dizem que o Dr. Lascaino a ama. Esmeralda diz que saiu da casa dele por ele tê-la beijado. Ela fala que só voltou para lá porque ele prometeu não continuar com isso. Esmeralda diz que tem muito carinho pela dona Hortência. Adrian chega à vila. Aurora vai sorrindo até ele. Ele dá uma flor para ela. Esmeralda comenta com a mãe que depois do José Armando ter sido tudo na sua vida, não o reconheceria, já que só conhece a voz dele. Esmeralda diz que desde aquela noite que tentou levar o José Armando a ter o seu filho e ele se recusou, deu adeus a ele para sempre. Adrian volta para buscar Branca. Branca se despede de todos e sai. Florzinha elogia a orquídea que o Dr. Lascaino deu para Esmeralda. Flor comenta com Esmeralda que o médico a ama. Florzinha revela a Esmeralda que José Armando já tem uma nova namorada.